12h19 agora, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias do Legislativo, então seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel, boa tarde a vocês de casa. A gente tem um projeto de lei. A gente tem um projeto de lei de autoria do Executivo que estabelece prêmio por atingimento de metas. E a gente teve aí o líder de governo na Câmara que defendeu esse projeto. O prefeito municipal de Campinas, Dário Saad, apresentou essa semana o plano de requalificação da área central de Campinas. O evento foi realizado no prédio da Associação Comercial e Industrial de Campinas, ASIC, com a presença de diversas autoridades. O Requalifica dispõe sobre o incentivo urbanístico e fiscal para a reabilitação de edificações no centro do município. Representando a Câmara Municipal dos Vereadores, o parlamentar Carlinhos Camelô comentou que esse plano é um marco para a cidade. Eu falo que esse é um marco para Campinas, onde essa requalificação do centro, revitalização do centro, os comerciantes, as pessoas, a nossa cidade estão esperando há muitos anos, e o centro hoje necessita de investimento, seja público, privado. A gente precisa disso para o nosso centro da cidade. A gente tem conversado bastante com o prefeito Dário, tentando dar vida para o centro novamente. Sabemos que muitos comerciantes têm sofrendo pós-pandemia, muitas lojas fechando, e isso eu acho que veio no momento oportuno para que o centro seja novamente requalificado. Entre os objetivos do plano está reabilitar áreas públicas, valorizar o patrimônio edificado, incentivar projetos qualificadores, manter a economia local e dinamizar o cenário econômico e cultural. O prefeito Dário Saad explicou mais sobre o assunto. 2 eixos. Um eixo do incentivo urbanístico, de flexibilizar as regras urbanísticas aqui para a região central, principalmente buscando novos empreendimentos e a requalificação e remodelação de edifícios que possam ser usados para habitação, para o comércio e para o setor de serviços. A flexibilização, do ponto de vista urbanístico, ela é muito importante e muitos dos pontos foi demanda do próprio mercado. E o segundo eixo é o eixo do incentivo fiscal. Vincular a requalificação do imóvel ao incentivo fiscal. Desde 1 ano de isenção, de 2 anos de isenção de IPTU numa requalificação mínima, até o total de quase 11 anos num período de uma reforma total de um imóvel. Aurílio Caiado, secretário de Finanças, comentou sobre o período de adesão à requalificação. Provavelmente no primeiro ano, em função da burocracia, do trabalho de fazer projetos agora, essa lei vai entrar em vigor no início do ano que vem. Então, a gente imagina que cerca de 10% dos imóveis devem ser requalificados ou devem pedir a requalificação no primeiro ano. Tá? E, a partir daí, serão 2 anos de vigência dessa lei, no primeiro momento, e aí depois a gente vai ter que repensar para saber quantos que vão entrar efetivamente e ver o que vai acontecer no segundo ano para poder colocar na próxima lei orçamentária esse desconto do IPTU. Carolina Baracá, secretária de Planejamento e Urbanismo, explicou sobre as concessões que serão feitas por meio do plano. E aí também tinha uma exigência de você também criar espaços de convívio dentro do edifício, né, dentro daquela área, para um playground, uma área de lazer, porque não era uma política antiga de construção desses edifícios, então também não vai computar como área construída. E quero fazer umas varandas também, aumentar o pé direito do último pavimento lá em cima do edifício, também não vai computar como área construída. Então, a gente traz uma flexibilização bastante com relação, em resumo, a vagas de estacionamento, a coeficiente de aproveitamento,
áreas comerciais no térreo e você poder redividir a sua unidade habitacional daquele prédio já construído. O prefeito Dário ainda ressaltou a importância da parceria da Câmara Municipal para a realização de todo esse plano de requalificação do centro. A Câmara tem uma comissão que está estudando a revitalização do centro, tem também uma frente parlamentar e está muito presente e junto com a Prefeitura, tratando dessa questão da requalificação, de incentivos aqui para a região central. Então a Câmara, dos 20 projetos que nós enviamos do PAS, a Câmara aprovou com rapidez, teve a sensibilidade daquele momento de aprovar rapidamente as leis e agora está junto com a Prefeitura na questão desse projeto que dá incentivos urbanísticos e incentivos fiscais para o centro de Campinas. Também estiveram presentes na reunião Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ronaldo Seifert, presidente do CMDU, Alexandra Caprioli, secretária de Cultura, Peter Panuto, secretário de Justiça, e os parlamentares Arnaldo Salvetti, Paulo Gaspar e Nelson Ossiri. E você acompanhou aí, então, a reportagem sobre a presença e a participação da Câmara nesse anúncio de incentivos fiscais e urbanísticos para o centro da cidade. A gente lembra que a Câmara Municipal de Campinas teve uma comissão sobre a revitalização do centro e também agora tem uma frente parlamentar sobre a revitalização do centro que é presidida pelo vereador Carlinhos Camelô. Agora sim, Gabriel, a gente vai falar sobre a reunião ordinária de número 22, que aconteceu na noite desta quarta-feira e que aprovou por unanimidade e em votação final o projeto de lei de autoria do Executivo que estabelece o PANF, que é Prêmio por Atingimento de Metas de Finanças aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Finanças. E quem falou e defendeu esse projeto é o líder de governo na Câmara, o vereador Luiz Rossini. Na verdade, esse projeto ele substitui um outro que existia, que acabou sendo declarado inconstitucional, que era o chamava PDF, era Prêmio de Desempenho Fazendário. Havia algumas inconstitucionalidades na lei, mas depois de 11 anos daqueles servidores receberem esse prêmio, eles perderam isso e foi necessário que a Prefeitura reeditasse, elaborasse um novo projeto, adequando às normas constitucionais. Então, na verdade, esse projeto repõe algo que já era oferecido para servidores, é um projeto que visa, então, recuperar essa justiça e ele vem com algumas inovações, até para atender essa base legal. É definir os critérios para que possa ser ofertado esse prêmio, né? Que são as metas de desempenho. As metas de desempenho coletivo, que estabelece que a receita tem que superar a previsão do orçamento, e também critérios de avaliação de desempenho individual, que mede como cada servidor contribuiu para que isso fosse alcançado. Rossini detalhou como será a lei na prática. Envolve esse conjunto de ações que garante que a parte tributária e fiscal da Prefeitura funcione dentro da lei. É garantindo que aqueles impostos sejam lançados na medida da justiça, como determina o Código Tributário Municipal, né, que cada contribuinte possa receber o seu carnê ou valor no tempo e no prazo necessário, que haja as ações, obviamente, de cobrança em relação aos inadimplentes, né, que os processos da Prefeitura que envolvem recolhimento de taxas possam acontecer na normalidade também. Tudo isso é o que e que também que garanta todas as condições para o município receber também os repasses de recursos de convênios. Ou seja, se nós tivermos uma vida fiscal, tributária, financeira regularizada, e isso representar, assim, redundar que a Prefeitura arrecade aquilo que está no orçamento, toda vez que superar a meta é o que está projetado. Na hora que superar é que eles passam a ter direito a esse prêmio. E durante a discussão da proposta, a gente teve aí a fala dos vereadores Guida Calisto e Paulo Gaspar, que também defenderam o projeto.
No entanto, esse projeto de lei, ele veio no momento de muita necessidade dessa categoria, né, principalmente desses trabalhadores da finanças, que na sua ampla maioria, 90% desses trabalhadores não tem alto salário, pelo contrário, né, não tem altos salários, e esse projeto vem fazer essa correção mínima que se faz. E eu defendo, sim, a bonificação dos servidores municipais, porque ele vem de encontro ao que a gente tanto quer que aconteça no cenário federal, estadual, que é a reforma administrativa, que infelizmente ainda não saiu. E eu defendo não por um discurso ideológico, por defender sindicato ou categorias, mas porque eu defendo o brasileiro, o pagador de impostos. E aí sim a gente tem que fazer jus aos bons servidores, e por isso sim a bonificação para quem atinge as suas metas, nada mais justo. E a votação completa está no site campinas.sp.leg.br. Lá você confere como foi o resultado de cada um dos projetos que estavam na pauta desta quarta-feira. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre uma moção que foi protocolada, que tem a ver com a lei de cotas, de autoria do vereador Cecílio Santos. Isso porque no dia 29 de agosto, a lei de cotas completa 10 anos. E um dispositivo que há na própria legislação estabelece que ela deveria ser revista uma década após entrar em vigor. Enquanto isso, o vereador Cecílio protocolou uma moção que foi aprovada, que pede ao Congresso que aprove um projeto de lei que tramita em Brasília, que prevê a prorrogação das cotas por mais 50 anos. O vereador argumenta que a lei de cotas cumpre um papel muito importante no combate à desigualdade social, além de ampliar a diversidade dentro das universidades brasileiras. Ela possibilitou a muitos filhos de pedreiros, pessoas humildes, pudessem acessar a universidade. E, portanto, nós temos médicos, temos advogados, professores que estão se formando e se formaram graças a essa lei. E o parlamentar diz ainda que é preciso que a lei seja prorrogada nos mesmos termos da atual legislatura. No nosso entender, dado os benefícios que a lei trouxe, e ainda há necessidade que muitos filhos de pessoas humildes, principalmente os negros, indígenas e pessoas com deficiência, têm de acessar as universidades, é fundamental que ela seja prorrogada. Então, nossa moção visa justamente isso, o apoio a essa prorrogação. Quando a gente pensa nessa prorrogação, vereador, hoje ela deveria passar também por alguns ajustes ou não? No nosso entender, ela está adequada, está atendendo bem a população, tanto que os resultados estão aí. Então, a simples prorrogação da lei já nos garante o acesso a essa camada da população. É uma reparação histórica que deve continuar. 12h32, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira com as notícias do Legislativo. Falamos agora sobre esta moção, já falamos também sobre a reunião ordinária que aconteceu ontem, e ontem também nós tivemos uma reunião de comissão. Quem se reuniu foi a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, que na sua terceira reunião extraordinária analisou 7 projetos. 7 projetos foram analisados pela Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor na terceira reunião ordinária, que contou com a presença do presidente do grupo, o vereador Eduardo Magoga, Carlinhos Camelô e Paulo Búfalo, que, apesar de não fazer parte da comissão, atuou como substituto ocasional. Que, de acordo com o regimento interno, no artigo 68A, caberá ao presidente da comissão designar, na ausência do membro titular e de seu respectivo suplente, o substituto ocasional, observada a indicação partidária. Bom, então aqui eu declaro aberta a nossa comissão e declaro aqui o vereador Paulo Búfalo como nosso substituto ocasional para a votação de 7 projetos da Casa.
O vereador Carlinhos Camelô foi o relator de 6 projetos e emitiu parecer favorável. Magóga também emitiu parecer favorável a uma das matérias. Os 3 parlamentares seguiram os pareceres e agora os projetos continuam tramitando na Câmara, prontos para serem colocados na pauta de votação em plenário. Quarta-feira de muitas reuniões no Legislativo, então a gente segue falando sobre uma que tem a ver com a CETEC e uso público do solo. Sim, quem intermediou essa reunião foi o vereador Cecílio Santos, que contou com a presença de várias instituições sociais do município de Campinas com a CETEC, e o objetivo é debater o uso do solo na cidade e as políticas públicas de incentivo a pequenos empreendedores. Vamos ver como foi. A reunião da CETEC com instituições sociais de Campinas foi comandada pelo vereador Cecílio Santos, que reforçou a importância do encontro. Nosso objetivo aqui é discutir com a CETEC e as entidades espaços onde as entidades possam expor, não é, as suas ideias, os seus produtos, as suas atividades, e que a população possa ter essa interação cada vez maior com as entidades. A CETEC, Serviços Técnicos Gerais, é uma autarquia da Prefeitura de Campinas responsável pela autorização do uso do solo para fins comerciais, bem como a fiscalização dessas atividades. Na reunião, a entidade foi representada pelo diretor técnico operacional, Luciano Miranda. A gente teve um decreto suspendendo as novas licenças para que a gente pudesse criar uma comissão de estudos na qual a gente estaria debatendo a melhor forma de atender os munícipes para a utilização do solo público. Helena White é conselheira fiscal do Saber em Arte, um coletivo criado na comunidade do Jardim São Marcos, com o objetivo de incentivar mulheres empreendedoras. São 3 lideranças comunitárias lá do São Marcos. Eu estou como conselho fiscal, estou como apoiadora, mas o projeto é delas, são elas que estão desenvolvendo. E elas perceberam quantas famílias estavam passando fome por causa da pandemia, muito emprego perdido, e quanto potencial as mulheres da região tinham. Ou porque sabem fazer bolo, ou pastel, ou salgado, ou crochê, ou bordado. Muito potencial, só que aquela coisa de saber fazer o gostoso ou o belo e não saber vender. Então, a ideia é essa, vamos ensinar a vender. Vamos dar visibilidade para esses produtos e vamos fazer com que essa família tenha mais renda através disso. Maria de Fátima Silva é vice-presidente da Provisão, uma sociedade de atendimento ao deficiente visual que está localizada no Jardim Proença. Contou que a instituição sem fins lucrativos, que trabalha com reabilitação de pessoas desde bebês até idosas, tem buscado uma forma de dar visibilidade ao que é produzido pelos próprios usuários. Mas nós queremos saber o que é possível fazer, como que nós podemos estar mostrando o trabalho que é feito por essas pessoas. Né? Porque quando a gente fala em deficiência visual, né, algumas pessoas, nem tanto, acho que já tem muita coisa que é mudado hoje em dia no Brasil e no mundo, mas acha que porque a pessoa é deficiente, a pessoa não tem condições de fazer nada. Né? Seja ela qual a deficiência for, né? Seja visual, seja física, acha que as pessoas não têm essa condição e é um engano, que elas têm e muito. Geração de renda é um dos focos do Centro de Saúde Cândido Ferreira, que na reunião foi representado por Angélica Quartaroli. São oficinas das quais participam pacientes com algum transtorno ou que apresentam abuso de álcool ou drogas. Então tem centro de convivência, tem CAPES, que tem essas iniciativas. A gente formou um coletivo, um fórum, para ajudar na produção, na precificação, na venda, e a gente está meio desaquecido. Eu acho que a pandemia acabou desaquecendo de vez, a gente tem muita dificuldade de dar visibilidade para o projeto, de fazer a inclusão social dessas pessoas que já são marginalizadas, que já sofrem um preconceito, não têm oportunidade no mercado, e a pandemia só veio a agravar, acentuar essa dificuldade de mostrar o produto, mostrar a capacidade produtiva deles,
E mais que isso, né, eu acho que a questão financeira, o impacto financeiro que essa produção, que essas vendas geram, é muito importante. E isso está bastante afetado. Segundo Cecílio Santos, esse é apenas um dos passos rumo à elaboração de um projeto que será desenvolvido pela CETEC em parceria com a Câmara. E a escuta é parte fundamental. É muito interessante porque as entidades apresentaram as suas necessidades, e a CETEC se predispondo a ouvir, a fazer essa interação, para nós é fundamental. Nós estamos cumprindo o nosso papel como legislador, antes de chegar ao projeto de lei, antes de ter essa reformulação, ouvir aqueles a quem se predispõe essa lei de atender. Então, é fundamental que se faça essa construção de forma coletiva. Então, acho que a gente cumpre aqui o nosso papel como esse grande ouvido da população, principalmente das entidades que prestam serviço de qualidade para a nossa cidade. Ô, Mirna Abreu, e por falar em reunião, vamos à agenda da Câmara de Campinas, porque hoje à tarde nós temos duas. Isso, às 14h a gente tem a reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, que tem como presidente a vereadora Débora Palermo. No encontro será discutido a importância da inclusão escolar. Tem várias entidades e também representantes das autoridades escolares, tanto do município quanto do estado, para participar deste debate. E depois, às 16h30, quem se reúne é a Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal de Campinas, que tem como presidente o vereador Paulo Búfalo. Os encontros podem ser acompanhados presencialmente indo até o Teatro Bento Quirino, com a entrada na Rua Lusitana, 1555, no centro de Campinas, ou, claro, acompanhando aqui pela TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo.